Está começando um novo quadro no canal que é chamado Aplicativo Ninja. Agora, com esse quadro, eu vou estar falando um pouco para vocês de como é que você desenvolve aplicativos dentro do Alteryx para transformar aquele fluxo que você tem, que é gigantesco, monstruoso, dá até medo de ver, mas que o usuário final precisa ir lá mexer, fazer alterações para conseguir fazer a atividade final dele. Só que, por ser tão complicado, ser um fluxo tão grande, você às vezes fica com receio que ele possa mexer em alguma coisa, mudar uma configuração e no final acabar atrapalhando o objetivo dele. Com os aplicativos, se você ainda não conhece o que é um aplicativo analítico, dentro do aplicativo analítico você consegue transformar toda aquela complexidade que é o seu fluxo em uma janela amigável, onde o usuário vai ter só a interação que você programar para ele ter. Ou seja, ele vai deixar de ver aquele fluxo gigantesco, cheio de ferramentas, em que ele teria que mexer nas configurações da ferramenta, para ver tudo através de uma janela bonitinha, com as perguntas que você deseja fazer e as interações que ele precisa. Vamos começar pelo começo. Vamos começar olhando como é que a gente trabalha com a ferramenta File Browser, em que você consegue fazer com que o usuário indique aonde está o arquivo em que ele vai fazer um input e aonde ele quer salvar também um arquivo no computador dele. Essas ferramentas também funcionam quando a gente vai trabalhar com o Alteryx no servidor, quando vai trabalhar com o Gallery. Tá? Então são ferramentas bem legais para você trabalhar a experiência do usuário. Vamos começar olhando aí e eu acho que você vai gostar bastante desse novo quadro. A gente vai ver aqui essa ferramenta de interface, utilizando como exemplo um fluxo bem simples, um fluxo bem direto, mas que você pode usar em qualquer fluxo que você tenha, qualquer ferramenta que você tenha desenvolvido. Só precisa ter aí a entrada e a saída do input data e output data, que aí você já vai conseguir replicar isso que a gente vai ver agora. Esse fluxo aqui, como exemplo, ele só pega uma base de dados do Netflix, filtra para pegar só as linhas que são filmes e já faz um output. É bem simples, bem direto, é só isso que o fluxo faz. Eu tenho aqui nesse fluxo, dentro do meu input e do meu output, já um endereço definido, e eu quero que o meu usuário possa, na verdade, escolher aonde que ele quer tanto pegar o arquivo quanto salvar o arquivo depois, sem precisar ficar olhando o fluxo. Por quê? E sem precisar também ficar mexendo na ferramenta diretamente. Aqui o caso é um fluxo muito simples, mas se você pensa num fluxo que seja gigantesco, com um monte de coisa dentro do seu fluxo, às vezes você pedir para o usuário fazer esse tipo de modificação pode gerar algum problema do usuário, principalmente que talvez tenha um pouco menos de conhecimento da ferramenta, e aí ele pode acabar fazendo uma alteração sem querer e desconfigurar aquilo que você desenvolveu. Com isso que a gente vai mostrar agora, você vai fazer com que o usuário mexa apenas no que você quer, que no caso é só realmente definir os endereços de entrada e de saída do seu fluxo. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, você aqui nas abas de cima, você vai vir na interface e pegar a ferramenta File Browse. Essa ferramenta File Browse, você vai reparar, se você ainda não fez é, nenhum desenvolvimento desse tipo, que ela não tem essas saídas e entradas aqui, que são essas setinhas verdes das outras ferramentas. Você vai ver que ele tem aqui embaixo esse Q, ou também que alguns veem como sendo uma lupa, mas é o Q de question, que aqui você vai conseguir ligar em alguma ferramenta não com entrada de dados ou de saída de dados, mas como sendo um modificador daquela ferramenta. Então, quando você clica e segura aqui nesse Q, você vai reparar que ele cria também uma linha para você fazer uma ligação, assim como nas outras ferramentas. Você liga aqui nesse raiozinho que fica em cima do input e você vai reparar que quando você faz essa ligação, surge uma nova ferramenta aqui no meio, que é a chamada Action. Você também consegue ver ela aqui no canto, tá? Ok, então o que que você vai fazer agora? Quando você fez essa ligação, o que você está dizendo para o Alteryx é:
eu quero que essa file browser aqui modifique a minha input. E a forma que ela vai modificar vai ser através do que a gente define aqui dentro do action, tá? Vamos olhar primeiramente a file browser que a gente colocou. Na file browser, você vai ver que tem um texto aqui, já padrão, que ele coloca, e algumas configurações. Esse texto aqui que ele coloca é a pergunta que vai aparecer para o usuário quando você liberar esse fluxo para ele. A gente vai mostrar aqui já como é que aparece isso aí para o usuário. Mas vamos colocar aqui como sendo uma orientação para o usuário, tá? Como sendo escolha o arquivo de origem. Dois pontos. Eu quero que apareça essa mensagem para o usuário e aí ele defina para mim qual é o arquivo que ele quer usar de input dentro desse meu fluxo. Essas configurações que tem aqui, você não precisa mexer, tá? Fica na configuração padrão, que são casos muito específicos para você utilizar isso aqui. Então, o próximo passo a gente vai para Action, que é aí aqui que a gente vai configurar qual é a modificação que a gente está fazendo no nosso input. Você vai reparar que aqui no Action Type, você tem uma opçãozinha aqui com várias opções. Nessa lista de opções, você pode fazer a modificação default, que é a modificação que o Alteryx já entende que é a mais usual, então ele já coloca ali para fazer, porque quando você faz uma ligação de file browser com input, geralmente você quer mudar qual é o endereço de input. Então ele já entende aqui que é essa operação que você quer fazer e já configura tudo certinho para você, sem precisar mexer nada. Mas você tem outras opções, como o Update Value, por exemplo, em que você consegue escolher algo específico que você queira modificar. Por exemplo, eu posso querer aqui, no meu File Value aqui, você vai ver que está com essa string que é o meu endereço. Nesse endereço eu posso querer mudar só uma determinada parte dele. Então eu posso clicar nele aqui, vir aqui nessa opção de baixo, Replace a Specific String, clico, e aí eu consigo decidir aqui qual é a parte específica que eu quero modificar. Ao invés de modificar o endereço inteiro, eu posso modificar apenas uma parte do endereço para poder pegar. Claro, se você fizer isso, você tem que estar ciente que está fazendo isso. Então, você, no seu fluxo, tem que prever essa modificação para ficar certinho dentro do seu input. A mesma coisa você pode fazer com value with formula, em que você também vai decidir o que você quer mudar, aqui, como por exemplo o endereço do arquivo, e escolher uma fórmula que defina como ele vai fazer essa modificação. Tá? O usuário entrou no endereço, vai trabalhar aquele endereço ali para pegar só uma parte dele e substituir outra parte dentro do seu endereço. Você consegue definir isso através do fórmula, tá? Mas vamos trabalhar aqui com o default, que dentro do default você já faz de forma bem rápida essa configuração de dar ao usuário a opção simplesmente de indicar qual arquivo e você já mudar todo o resto. Você tem aqui, quando você habilita o default, essa opção Required. O Required ele vai ser uma configuração para você definir se o usuário é obrigado a informar um arquivo ou não. Ou seja, se ele não informar um arquivo e tiver como required, vai chegar uma mensagem de erro para o usuário. Se não estiver marcado como required, o usuário consegue não informar nada e seguir a vida e rodar o fluxo. Então você tem que analisar dentro do seu fluxo se você precisa que o usuário informe esse arquivo ou não, para saber se você habilita aqui o required ou não. Eu vou deixar habilitado aqui porque eu quero que o usuário informe obrigatoriamente qual é o arquivo de origem. Quando você olhar aqui no seu input, você vai ver que não mudou nada e todo o resto do fluxo não mudou nada. Essa modificação que a gente fez, quando você der um run, também não vai afetar em nada. Você, quando der o run, ele vai rodar o fluxo de acordo com o que você já tem aqui na sua frente. Ele não vai fazer alteração nenhuma. Como que você vê essa alteração que a gente fez aqui do File Browser e do Action?
Quando você coloca uma ferramenta de interface, seja qual for dessas aqui, o seu fluxo deixa de ser um fluxo comum e vira um Analytic App. Você consegue ver aqui, dentro dessas informações do Canva, você consegue ver no Workflow que você saiu de Standard Workflow para essa opção Analytic App automaticamente, assim que você colocou uma ferramenta de interface aqui dentro do seu fluxo. Sendo assim, sendo um fluxo analítico, você, para conseguir ver essa alteração, você não vai rodar o fluxo, você vai vir nessa varinha mágica que vai ter surgido aqui a partir do momento em que você colocou uma ferramenta de interface. Clicando aqui, você vai ver que agora aparece essa janela. Nessa janela aqui, você tem a pergunta que a gente definiu aqui no File Browser. Essa janela, você vai apontar para ele qual é o arquivo. Eu vou colocar aqui esse arquivo. E quando eu der o Finish, ele vai rodar o meu fluxo já com esse endereço novo aqui. Com esse endereço que eu defini no lugar do meu input. Agora, para a gente fazer a mesma pergunta para o usuário de onde ele quer salvar o arquivo, assim como a gente fez, né, onde ele quer pegar o arquivo, a gente vem, traz outro File Browser e liga esse File Browser aqui ao nosso output. Quando aparecer aqui o Action para você configurar, você escolhe qual a forma que você quer configurar. A gente vai usar o Default mesmo. E no caso do output, se aparecer essa mensagenzinha de erro aqui, Incoming question must be in Save as Mode, é só você vir aqui no seu File Browser e marcar essa opção, Save as Dialog. Só você marcar essa opção que ele já vai corrigir o problema e vai aceitar. Vindo aqui, eu posso escolher qual é a pergunta que vai aparecer. Então, escolha o destino do arquivo. E quando você rodar, você vai ver que você tem essas duas perguntas para o usuário. Assim você consegue fazer com que o seu usuário não precise mexer diretamente no fluxo. Ele pode só informar o que você precisa que ele informe e já fazer com que o seu fluxo funcione a partir disso. Mas quando você quer passar esse fluxo para alguém, com essa interação, você, na hora de salvar o seu arquivo, você vai perceber que ele vai pedir para salvar de novo, se você já tiver ele salvo em um primeiro momento, que vai pedir para você salvar como Analytic App. Ao salvar como Analytic App, você vai perceber que aquele fluxo que você tinha antes, que está aqui, ó, o Workflow, ele vai criar um outro que ele vai colocar como tipo Alteryx Apps. Que agora, quando alguém for clicar nesse fluxo, ao invés de, ao clicar, abrir o Alteryx e rodar o fluxo ali na sua frente, quando você clicar, ele vai aparecer aquela janela da varinha mágica e não vai mais aparecer o fluxo. Então isso acaba virando como se fosse um programinha para o seu usuário, onde ele vai ter aqui qual é o arquivo de origem e aonde que ele quer salvar o arquivo. Posso botar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho. E vou colocar para ele o nome de teste. Digo para ele qual é a sheet, vai ficar na sheet 1 mesmo. E pronto, vou dar um finish. Quando eu faço esse finish, ele já dá o output aqui para mim, porque ele já rodou o fluxo. Eu dou OK, já que está o teste aqui selecionado. E agora a gente consegue ver que o nosso fluxo rodou fazendo o filtro que eu queria. Espero que você tenha gostado do vídeo, que agora você entenda um pouco mais como fazer esse File Browser. E aí você vai agora, com esse quadro, começar aí a fazer seus desenvolvimentos através de aplicativos, para ficar um trabalho ainda mais bonito que você vai entregar no final e muito mais fácil para o usuário conseguir trabalhar. Com essa série de vídeos que eu vou estar lançando agora, a gente vai conseguir ver pouco a pouco como é cada ferramenta do grupo de interface do Alteryx, e eu também vou mostrar um pouco para vocês a minha experiência em relação a algumas combinações que você pode fazer para conseguir resultados bem legais, bem bacanas.
tá? Então, te agradeço muito aí pela visualização do vídeo, espero que tenha contribuído. Fica aquele abraço de sempre e se tiver dúvida, pode falar comigo, pode me procurar nas minhas redes sociais, pode procurar lá no Instagram, pode me procurar também no LinkedIn e qualquer coisa, a comunidade de Alteryx está aí para apoiar você, para apoiar todos nós. Pode deixar as dúvidas lá também, que sempre tem muita gente para conseguir atender. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu!